Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de arte Viviane Scarabello. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, né? Pois é, se você ainda não me acompanha, acompanhe o Instagram da Vivi, @Viviane Scarabello, para você ficar mais pertinho, saber mais novidades, etc, desse mundo da arte, do que eu tô criando, etc. Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo que eu resolvi fazer, já faz tempo que eu quero gravar, falando de quanto tempo eu já fiquei sem desenhar. E também jogando essa pergunta para você que está assistindo esse vídeo, você que é artista, né, que é pintor, que cria, que desenha, né? Quanto tempo você já ficou sem criar, sem fazer a sua arte? Você já ficou um longo período? E como foi esse longo período? E por que você já ficou afastada ou afastado da arte, né? Eu devo dizer para vocês que desde que eu me conheço por gente, eu desenho, eu tô sempre mexendo com criação, né? Sempre fui muito incentivada pelos meus pais. Então, desde cedo, eu já estou no meio ali dos desenhos, das criações. Meus pais, como falei para vocês, incentivando. Então, eu fui crescendo com isso, né? Então, eu nunca fiquei longe do desenho ou da pintura ou das criações ali de histórias, etc, ou de teatro, alguma coisa que seja, porque eu já estava envolvida nisso tudo, né, na arte, já estava em mim. Então era algo muito natural. Isso é que é interessante. Não é que alguém colocou isso para mim. Não, a arte, o desenho, as criações de histórias, de personagens, de teatro, etc, sempre estiveram em mim desde sempre, né? E tudo muito natural. Quando eu falo que os meus pais incentivaram, é porque eles sempre estiveram ali incentivando, comprando material, né? E etc. Quando eu fiquei mais velha, ali já pré-adolescente, adolescente, eu fiz curso de desenho, escola de desenho aqui na minha cidade de Bauru, né? Fiz faculdade na Unesp de Bauru aqui de artes visuais, que na época era educação artística com habilitação em artes plásticas. Então, eu fui ali, né? Todo o meu trajeto sempre foi nisso, na arte, né? E eu me lembro no primeiro dia de aula, a professora perguntou assim na faculdade, isso, na faculdade lá. Toda a gente sentou, os alunos, né? Acho que foi o primeiro ou os primeiros dias. Quem aqui quer ser professor de arte, né? Dar aula em escola pública, etc. Eu me lembro que alguns levantaram a mão, mas foram muito poucos, e eu não levantei. Por quê? Porque na minha cabeça eu queria, sempre quis, desde sempre, o meu sonho sempre foi ser artista, criar, pintar, desenhar, fazer a minha arte, né? E fiz isso, né? Faço isso desde sempre, que eu vejo isso como, vivo isso profissionalmente, né? Mas eu me lembro que a professora explicou assim, não, mas alguns de vocês vão precisar, né, da aula, assim. E foi sim, no meu começo eu dei aula, assim, escola pública, e tenho muito orgulho, etc. Mas falando dessa parte aí de tempo sem criar, e se eu fiquei já um tempo afastada da arte, sim, já aconteceu 2 vezes comigo. Uma vez, porque eu sempre falo que a gente não é uma coisa só. Eu sou artista, sim, tá em mim, é nítido isso para as pessoas que convivem comigo. Porém, houve uma época da minha vida, né, que eu quis prestar um concurso da prefeitura aqui da minha cidade, que chamava Conselho Tutelar, é um cargo chamado Conselho Tutelar, que na época você tinha que passar, nem sei como que tá hoje, né, mas acredito que seja assim ainda. Então tem a eleição, depois você tinha que passar por prova oral, prova escrita, currículo. Então era complicadinho de conseguir, mas eu nem sabia o que era conselho tutelar, o que fazia, mas me chamou a atenção porque trabalhava com criança e adolescente, né? E depois, é claro, quando eu entrei, acabei entrando no conselho tutelar, vivenciei lá, utilizei a minha arte sim, porque dentro do conselho tutelar eu conseguia fazer exposições, né, com a temática do conselho, do Estatuto da Criança e Adolescente, etc. Até foi para mim muito importante, foi uma época muito importante, mas dentro do conselho, quando eu estava lá, acho que houve um tempo, não sei se alguns meses, uns 6 meses, que eu fiquei sem pegar no lápis de cor, na tinta, em nada de desenho, de pintura.
Por quê? Porque eu estava estudando para outro concurso, que era um concurso que tinha a ver com a minha área, que era um concurso da Secretaria de Cultura. Então, eu fiquei estudando, então eu tava, o tempo que eu tava trabalhando, eu tava no conselho tutelar, e no outro período eu tava só estudando, o tempo livre no caso, né, estudando para passar nesse outro concurso. Porque o conselho tutelar, ele não era um cargo, né, que, vamos por efetivo para sempre. Era um cargo que você tinha que ficar um determinado tempo, né, igual cargo político. Depois você tem que passar por tudo isso de novo, eleição, né, etc. Enfim, pessoal, eu fiquei esse tempo aí que eu já estava no conselho, mas eu sempre entendi que eu estava no conselho temporariamente, não era uma coisa que eu ia fazer para sempre. Apesar de eu amar muito, gostar muito, eu sabia que meus pés estavam na arte. Mas eu sempre digo, você não é uma coisa só, você é multifacetado. Então, você pode fazer outras coisas também, e se você conseguir conciliar. Mas nessa época eu estava muito focada em prestar esse outro concurso da cultura. Então eu não conseguia ter tempo para desenhar, não surgia as oportunidades. E a oportunidade que eu tinha, eu estava estudando para o concurso da cultura, que eu passei em segundo lugar. Mas vocês não vão acreditar. O concurso tem validade de 2 anos. Depois eles como fala, eles aumentam para mais 2 anos, né? Então ficou 4 anos a validade do concurso. Eles chamaram só o número 1. E eu fiquei muito triste na época, porque tava tudo certo, todo mundo já sabia, já me dado parabéns. Ah, você vai pra cultura, etc, que tem tudo a ver com você, você é artista, você, né, gosta de arte, cultura, mas as coisas são assim, acho que Deus sabe o caminho que ele traça pra gente. E eu acabei que eu não entrei, fiquei quase 6 anos no Conselho Tutelar, foi muito bom, foi uma missão. Eu consegui utilizar a arte dentro do Conselho Tutelar, lógico, né, de uma forma, como dizer assim, quando eu ia dar uma palestra, que eu ia orientar, né, as crianças, adolescentes, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, dos direitos, etc., eu usava imagens, né, para poder fazer as orientações. Dessa forma que eu usava, né? E isso era gostoso, porque eu me lembro que até a secretária da época falou assim, nossa, você traz muita leveza para o conselho tutelar. Então eu achava bem interessante essa visão também que as pessoas tinham de eu trazer leveza, né? Eu acho que a arte ela traz isso. Mas foi uma época muito boa. Mas é claro que eu sempre soube que meus pés, a minha vida estava focada na arte. O conselho tutelar foi uma passagem muito importante da minha vida que foi bom demais, porque eu sempre gostei de criança e adolescente, foi bom demais poder aprender mais sobre isso, poder, né, dar a minha parcela aí de ajuda, de trabalho mesmo, né, em proteção, em zelo, né, em zelar pelos direitos da criança e adolescente. Então, é muito importante. Se vocês não sabem o que é conselho tutelar, procurem saber, procurem se orientar, porque é muito importante, tá? É muito importante mesmo a gente proteger e zelar pelos direitos da criança e adolescente, porque isso é toda a sociedade, ok? Em geral. Bom, outro momento que eu fiquei distanciada, só que foi um tempo maior, aí foi quase 6 meses, né? Mas, que foi o tempo que eu estava estudando para o outro concurso da cultura. Mas, gente, depois que acabou o conselho tutelar, né? Eu comecei a focar bem na arte, dava aulas particulares aqui na minha casa mesmo, que era o meu ateliê. Agora tá tudo desmontado, ainda tô, né, me organizando. Até aqui no canal quero compartilhar muita coisa sobre esse assunto com vocês. Mas em 2016 foi quando eu saí do conselho tutelar, meio do ano, mais ou menos em abril, mais ou menos, que eu saí do conselho tutelar. E aí, né, acabou o meu mandato. Aí o que aconteceu? A partir daí eu comecei a focar só na arte, trabalhando com a arte. Eu já fazia isso antes, né, pessoal? Antes de entrar lá, eu já fazia, né? Trabalhei muito também com arte e educação, como eu falei, em escolas estaduais, etc. Mas depois que eu saí do Conselho Tutelar, no meio do ano de 2016, focando só em arte, né? Em trabalhar mesmo com a arte. Aí aconteceu que em 2019 eu tive minha primeira filha, que é a minha primeira e única filha, né? Em 2019, final de julho de 2019. E aí, gente, com a maternidade não tem jeito. Aí eu fiquei
olha, eu acho que um ano sem pegar em desenhar mesmo, assim. Claro, rabiscar, a gente sempre, né? Às vezes você tá no telefone, você tá com o papel ali rabiscando, fazendo alguma coisa. Mas desenhar, criar alguma coisa, quase um ano. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre esse assunto, porque realmente a maternidade, ela é algo que para as mulheres é muito, né? Pega ali muito o seu tempo. E até hoje eu penso assim, minha filha tá com 4 anos e meio, ela é minha prioridade e eu paro qualquer coisa para estar com ela, ficar com ela, etc. O tempo que ela tá na escola, eu tô ali fazendo outras coisas, mas o tempo que ela está em casa, eu estou com ela, né? Ali brincando, desenvolvendo atividades, né? Vocês podem ver aqui as paredes, né? Que ela tá sempre mexendo com arte também, eu sempre tô incentivando, tudo de forma natural, mas é importante que a criança tenha, né, esse trabalho, desenvolver esse trabalho artístico com a criança, porque é muito bom para ela, coordenação motora, para criatividade, para uma porção de coisa, é terapêutico, né? Arte terapêutica. Mas então, gente, quando a minha filha nasceu, então eu fiquei afastada, assim, do desenho, mas eu acho que nesses dois momentos, tanto no momento que eu fiquei lá, os 6 meses lá, que eu estava estudando para o concurso da cultura, e nesse segundo momento da maternidade, né, nesse início da maternidade, que, né, a amamentação, fica ali, o sono da gente fica tudo atrapalhado, né, esse primeiro ano da criança, eu fiquei bem focada ali, até hoje eu sou bem focada, né, mas ali, né, então não havia oportunidade para eu estar desenhando, pintando, né, criando espaços para isso. E é isso, foram 2 momentos. Eu acho que esses 2 momentos, quando eu fiquei o tempo maior, que foi esse tempo da maternidade, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que quando eu voltar a desenhar, minha mão vai ficar dura, eu não vou saber mais como que desenhar, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo sem desenhar. E vocês querem saber de uma coisa? A mão tava um pouco rija, assim, não vou mentir. Mas sobre, eu esqueci como que desenha. Não, nada a ver. Pelo contrário, eu achei interessante que quando eu voltei ali, fui desenhando, né? Fazendo ali aos poucos e aos poucos voltando cada vez mais, eu notei que as características dos meus desenhos foram se alterando, tá? Então, foram criando novas pinceladas, novos traços, e hoje eu vejo até com meus desenhos, depois do nascimento da minha filha, e também a inserção dela também na arte, porque muitos das minhas artes hoje são em parceria com ela, uma criança de 4 anos e meio. E o quanto ela me ensina, o quanto ela me inspira. Então, os traços característicos de uma criança, vocês estão vendo aqui, eles têm muito a nos ensinar. E para mim me trouxe leveza, me trouxe liberdade. Acho que essa é a palavra certa. O que antes talvez eu estivesse um pouco mais rígida, firme ali, né, em tentar fazer algo talvez que na minha cabeça fosse o correto, né? Hoje em dia não. Eu tenho muito mais liberdade, muito mais eu vou mais longe no desenho, eu consigo voar, alçar voos e ter uma linguagem na minha arte que foi se alterando pós-maternidade, que hoje eu vejo que é um estilo que foi se formando. Porque você, artista, não pense que você vai ser igual do mesmo jeito. Não. Cada época da sua vida você vai conseguindo alçar novos voos e se alterando, porque você não é uma pessoa que sabe, de um jeito só, de uma forma só, você está se alterando, cada dia você aprende coisas novas, amanhã você quer fazer diferente, você faz tudo diferente. Hoje eu vejo quadros meus antigos, eu tô aqui olhando, vendo os quadros e vendo o quanto, né, eu já mudei o meu estilo, mudei os meus traços, que foram épocas da minha vida que foram, né, que vão se alterando. Hoje eu talvez faria totalmente diferente. Vocês entenderam? Então, esse tempo, talvez de um ano da maternidade, ou um pouquinho mais, aí sem desenhar, foi essencial, até para minha Meu Deus, me enrolei toda. Minha maturidade artística. Como mãe, né? Porque hoje sou uma artista, mas acima de tudo sou mãe. E falo sempre, a prioridade é a minha filha. Então, isso tudo me amadureceu. Amadureceu eu, Viviane Scarabello, enquanto artista.
Então, se você está passando por algo desse tipo, uma maternidade ou um trabalho que está te exigindo muito naquele espaço de tempo, não pense que acabou, que nunca mais, que você está sem desenhar e que a sua vida acabou, sua vida de artista acabou, que você vai esquecer tudo que você aprendeu, que não é verdade isso. Eu sou a prova que duas vezes já aconteceu de eu ficar, né? Eu sei que não foram longos anos, né? Mas foi um espaço de 6 meses, depois um espaço de 1 ano, mas serviu assim para amadurecer, para criar novas características para minha arte. Isso é tão interessante, isso é tão legal, sabe? Eu acho interessante isso, porque a vida de artista, nossa, ela é tão assim cheia de facetas mesmo. A gente vai se alterando, vai incorporando coisas novas cada vez que a gente olha pro céu e vê algo diferente. Por exemplo, eu tô olhando aqui para a janela, vendo uma tonalidade de azul que talvez eu queira fazer com a tinta, mas de repente na hora que eu for fazer ali, eu quero acrescentar outro pigmento e criar uma outra cor, um céu totalmente diferente, nunca antes visto. Eu até estava conversando com a minha filha ontem, ela estava vendo uma ilustração de uns animaizinhos que pareciam assim, bichinhos de pelúcia, e tinha um céu lindo, né, que eles estavam na floresta. Ela falou: olha, mamãe, que céu lindo, vamos desenhar? E eu fiquei encantada, gente, com a minha filha. Ela, às vezes eu tô andando com ela de carro, tá no entardecer, assim, ela fala: mamãe, olha que céu lindo. Olha, parece um quadro. Eu fico toda, nossa, fico toda cheia. Nossa, e ela me inspira muito, sabe? A minha filha. Eu acho que a criança, ela é tão curiosa, ela é tão livre, que isso me deu, assim, uma carga de ânimo, que eu vou falar para vocês que antes eu não tinha esse ânimo todo, essa leveza toda que eu tenho hoje, por conta da minha filha. Então, olha que coisa interessante. Olha que interessante mesmo. Mas enfim, gente, para finalizar, eu digo que eu nunca fiquei longe da arte, como eu disse para vocês, desde pequena, e já, para mim é tudo muito natural. Sempre quando me falou, né, a respeito de carreira, de trabalho, sempre a arte esteve em primeiro lugar da minha vida e sempre foi natural, como eu disse para vocês, para os meus pais, né, para minha irmã ali, a nossa família, a gente sempre entendeu isso e nunca foi algo assim, né, isso não dá dinheiro, isso aqui. Não, porque eu acho que tudo que você quer fazer na vida, você faz com amor, com carinho, e você vai conseguir chegar onde você quer, né? Porque a arte mesmo, eu já trabalhei, olha, em escola pública, já dei aulas de pintura aqui no ateliê da minha casa, já gravo vídeos, tudo isso é trabalhar com arte. Encomendas, já peguei, quadros, fiz exposição de arte, já escrevi livro, ilustrei livro meu, de outras pessoas. Tudo isso rende alguma coisa, não só experiência, mas trabalho artístico, né? Então, todos esses anos trabalhando com arte, tudo que eu tenho assim de mais importante é dizer o quanto eu sou grata, né, aos meus pais por eles terem dado essa oportunidade para mim, assim, no sentido de incentivar, de nunca me cortar, nunca me podar, né, como eu faço hoje com a minha filha, as paredes todas desenhadas, eles faziam comigo, né, com a minha irmã quando a gente era criança. Então não tem essa, ai meu Deus, a parede vai ficar rabiscada, o que que vão pensar? Gente do céu, graças a Deus, porque uma parede branca, lisa, sem nada, é horrível, é chata. Não, nada disso. Se você gosta, tudo bem. Mas uma parede desenhada, toda rabiscadinha, com desenhos, ilustrações, personagens da sua criança. É rica, é uma parede preciosa, é rica. Ai, é isso. Falei o que eu tinha que falar. Deu quase 20 minutos. Mas fazia tempo que eu não gravava vídeo, então eu tinha muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa pra falar, como eu falei pra vocês, do tempo que eu tenho um canal aqui no YouTube, canal de arte, focado aí na minha parte profissional, quanta coisa nova já não mudou na minha vida, né? Se você me acompanha, né, há mais tempo, né, talvez veja essas alterações ou não, se você está chegando agora, se inscreva, me segue lá no Instagram, @VivianeScarabello, ok? Tem também o TikTok, @VivianeScarabello também, e a gente vai
se conversando, vamos conversando e se encontrando por aí. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau!